Amados, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou o Ismael Freire, muito bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse. O nosso comentário de hoje é sobre as duas testemunhas. Quem são esses dois personagens? Será que foi Elias e Moisés, conforme diz a mitologia cristã? Será que esse personagem são duas pessoas que descerá do céu num cenário escatológico, vestido de pano de saco? Ou era apenas um relato, uma representação judaica? Então vamos ao texto para poder entendermos o que significa as duas testemunhas. O que significou, melhor dizendo, as duas testemunhas. Apocalipse 11, 3 e 4. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Deus da terra. Vamos entender primeiro aqui. E darei poder às minhas testemunhas e profetizarão durante 1260 dias. 1260 dias, pessoal, são 42 meses, que são 3 anos e meio, que foi o tempo do cerco, o último período da última semana, em que o general Tito entrou com o seu exército, rodeou Jerusalém, deu-se o fim, o que foi prometido pelos profetas, a destruição de Jerusalém. Então esses 3 anos e meio faz menção ao último período. E a segunda parte diz que estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Deus da terra. Nós temos uma referência de Zacarias 4, 2 e 3. Diz assim: e me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. As 2 oliveiras citadas aqui nesse texto são o sacerdote Josué e o governador Zorobabel. Nos dias de Zacarias, um representava o poder religioso e o outro representava o poder político. O sacerdote Josué representava o poder religioso e o governador Zorobabel representava o poder político. Só aí já dá para entender a referência de João quando ele diz lá, vamos voltar aqui, quando ele diz lá, estas são as 2 oliveiras, os 2 catiçais. Está fazendo referência a quem? A Josué e a Zorobabel, um poder religioso e um poder político. Então, só já dá para entender quem são essas 2 testemunhas. As 2 testemunhas se referem à lei na figura do ministério de Moisés e os profetas representando o ministério de Elias. Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Lucas 16 diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, que viria, que estava por vir. E todo homem emprega força para entrar nele. Jesus afirma que a lei e os profetas duraram até João. Sendo assim, João representando também o ministério de Elias, que Jesus disse que João era o Elias que haveria de vir, segundo as palavras de Jesus. Então, os profetas ali estavam testemunhando a Jesus de Nazaré, que é o cumprimento de toda a lei e profecia da Torá. O apóstolo dos gentios, ele disse uma vez em Roma, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A lei e os profetas testemunharam a Jesus. E por que 2 testemunhas? Porque Jerusalém estava para ser julgada e, segundo a lei, a pena capital exigia 2 ou 3 testemunhas quando fosse sentenciada. Veja, Deuteronômio: uma só testemunha contra alguém não se levará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Jesus também diz a mesma coisa lá em Mateus: mas se não te ouvir
leve ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Por isso que tinha que ter testemunhas, porque Jerusalém estava para ser julgada. Seguindo, versículo 5 de Apocalipse 11. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará o seu inimigo. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que seja morto. Veja que os poderes das testemunhas são semelhantes ao de Moisés e ao de Elias. Elias fez cair fogo do céu e Moisés converteu o Nilo em sangue. Não é isso que o texto diz? Se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca. Quem fez descer fogo do céu? Elias fez descer fogo do céu. Aqui diz que fogo sairia da boca, fazendo uma referência ao ministério de Elias. Interessante que se essa testemunha fosse literal, se fosse o Elias de verdade, Elias nunca colocou fogo pela boca. Ou seria Elias algum dragão? Elias nunca colocou fogo pela boca. Claro que fogo significa palavra. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor. É como um martelo que esmiuça a pedra. Então quando diz que sairia fogo pela boca, estava fazendo referência à palavra. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esse tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, conforme Elias fez, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, assim como Moisés fez com o Nilo, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Ele está usando o ministério de Elias e o ministério de Moisés para afirmar que Elias e Moisés testemunharam a Jesus de Nazaré. Então, quem foram as duas testemunhas? As duas testemunhas foram a lei e o profeta. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Quando completaram o seu testemunho, isso diz respeito ao término de um tempo estipulado por Deus, os 1260 dias, que eles iriam pregar, os 3 anos e meio que estariam pregando. E a besta? A besta que sobe do abismo é o mesmo animal do Apocalipse 9, os gafanhotos, que são os soldados romanos. Tem um vídeo no canal que fala sobre as pragas de gafanhoto. Depois o texto diz que o seu corpo ficarão estirado na praça. Essa praça tem o nome de Sodoma e Egito. A morte das duas testemunhas representa a morte do seu representante, Jesus de Nazaré. Para os futuristas, meu querido, isso é muito confuso, pois Jesus de Nazaré não morreu em Sodoma e nem no Egito. Ele morreu em Jerusalém. Sodoma e Egito era uma figura de apostasia e prostituição espiritual que eles viviam em sua época. Isaías 1:10. Ouve a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma, dai ouvido à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. O povo de Sodoma e o povo de Gomorra, essas duas cidades, não tinham a palavra de Deus. Não tinha lei com eles. Só Israel era detentora da lei. Então, isso aqui é uma referência a Israel. Isaías está chamando Israel de Sodoma e Gomorra por causa de sua prostituição espiritual. Ezequiel também descreve Jerusalém dessa forma. Ezequiel 16:48 diz o seguinte: vivo eu, diz o Senhor, que não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Ele estava apontando para quem? Para Israel. Está dizendo que Sodoma não fazia metade das coisas que Israel fazia. Deus também compara Israel com o Egito. Ele também diz: e as suas prostituição que trouxe do Egito, e não as deixou. Ou seja, vocês trouxeram consigo dentro de vocês essa falsos deuses, essa prostituição,
e não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seus seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirarei dali. Então veja que Deus também, pela boca do profeta Ezequiel, compara Israel ao Egito. Vamos prosseguir aqui. Vamos para o versículo 9 do Apocalipse 11. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros. Portanto, estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Lá em Atos 2 fala sobre isso. Diz que os partos e medos, os elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Bom, aqui já faz uma referência dos povos que estavam habitando em Jerusalém naquela época. Então veja que estavam ali em Jerusalém na época da Páscoa, e esse evento aconteceu numa época assim, na época da Páscoa, onde estavam todos ali, todos os povos estavam ali reunidos em Jerusalém, para que toda a nação da terra pudesse testemunhar e contemplar o fato que iria acontecer. Apocalipse 11:11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se de pé sobre seus pés, e caiu grande temor sobre todos os que viram. E ouviu uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então o que significa isso? A ressurreição das testemunhas. Elas morreram com a destruição de Jerusalém no ano 70, Jerusalém foi destruída, os pactos mudaram, encerrou o ministério da lei e os profetas. Hoje não existe mais profetas. Nem no meio do povo de Israel tem mais profetas que andam lá com a sua varinha, né? Andando no deserto, se abstendo de comidas. Não tem mais isso em Israel hoje. E nem a lei é praticada mais como era antes. Então, findou-se o ministério da lei e os profetas, morreram. Mas e que ressurreição então é essa? Significa então que hoje teriam que estar de novo praticando a mesma coisa? Não. Simples. Deus deu a lei e o ministério profético aos homens, e o próprio Deus tirou. Venha para cá. Deus chamou para si. Quando encerrou o ministério, quando o ministério dele encerrou com sua morte, houve a ressurreição, Deus dizendo para eles: venham para cá. E terminou assim o período da lei e dos profetas. E o 13 diz: naquela mesma hora houve um grande temor, terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. Aí, a cidade já veio abaixo. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os quais ficaram muitos aterrorizados, e deram glória ao Deus do céu. E passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Qual é o significado dessas 2 testemunhas? O ministério da lei e dos profetas. Da lei, representado por Moisés, que Moisés era o representante da lei, e Elias era o representante dos profetas. Então, a lei e os profetas testemunharam Jesus de Nazaré. Simples isso. Sem criar muitas especulações, simples de entender. Amém, meu amado? Esse é o meu entendimento. E se o entendimento foi útil para você, não deixa de compartilhar no seu WhatsApp, no seu Facebook. Inscreva-se no canal, assine o sininho, curta. E vamos fazer essa palavra correr? Graça e paz.